Como eu falei pra vocês em outras redes sociais, se você não me segue lá, me segue, porque aí você vai ficar sabendo. Dei uma sumida, 2 diazinhos, final de semestre, um pouco complicado pra eu fazer trabalho, estudar pra prova e viver, que às vezes é importante viver um pouquinho. Eu já perdi tudo que tá acontecendo nesse país. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abas abertas pra tentar entender o que tá acontecendo. Falando do Sérgio Moro, que ele se enlouqueceu. Falando do Glenn Greenwald, que resolveram atacar ele de todos os lados, de todas as maneiras, com todas as informações. Inclusive com aqueles negócios que surgiu num perfil chamado Pavão Misterioso. Me desculpa, mas se a Polícia Federal tá levando a sério tweets de um perfil chamado Pavão Misterioso, vai estar difícil pra nós. Acontece o seguinte, a Polícia Federal quer investigar o Glenn Greenwald, quer ver as contas dele, vai investigar a venda de mandato do Jean Willis, e aí isso também envolve o Glenn. Já fiz um vídeo falando sobre isso. É uma série de prints e de notícias que tá acontecendo, vai ter bastante o antagonista nesse vídeo. Se você não conhece esse site, eu aconselho que você dê um Google rapidinho. Ele é meio controverso, sabe? As matérias dele normalmente são um tweet. Imagina assim, uma manchete. Aí você clica para ver mais sobre essa matéria e a matéria é só isso, é só manchete. Não é um site assim que eu confie, vou ser bem sincero. Só que se eles estão falando, é sempre aquilo que eu digo, né? Se for verdade, é preocupante. A primeira matéria deles que eu falei era a Polícia Federal quer analisar as atividades financeiras do Greenwald. E eu coloquei lá no meu Instagram falando que se isso for verdade, é um pouco sério. Como é verdade mesmo, é só isso. Vamos falar disso. Antes de começar o vídeo, não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, por favor, se não for gastar muito do teu tempo, clicar no botão do gostei, porque isso ajuda bastante na divulgação, não só do vídeo, mas do canal em todo. Então, obrigado para você que faz isso. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa o sininho. Se você já é inscrito, dá uma conferida ali, porque às vezes o YouTube retira não só a tua inscrição, como o sininho. Comenta alguma coisa sobre tudo isso que tá acontecendo, até para me ajudar. Porque, de verdade, eu me perdi. Eu fiquei 1 dia e meio, não foi nem 2. E tá complicado pra mim. Eu tô tendo que traçar os dias aqui direitinho pra eu tentar entender da onde que saiu até onde chegou. No dia 2, no caso, agora 4. Bom, então eu vou fazer o caminho mais difícil, vou fazer o caminho inverso, de trás pra frente. Nesse momento, enquanto eu tô gravando, tem uma hashtag no Twitter, em alta no Twitter, e eu não tô falando da terceira temporada de Stranger Things, que eu tô doido pra ver, tô falando do Pulitzer Taubaté. Pulitzer de Taubaté, porque aparentemente o Glenn Greenwald não teria ganhado esse prêmio. As pessoas estão tweetando e estão tweetando bastante. Quando eu digo as pessoas, eu não consegui ver ainda se a gente tem de novo aquela tendência de robôs, aquela tendência de contas que não são reais, que estão tweetando, e aí elas seguem determinado padrão, tempo de postagem, distância, no sentido de distância de tempo, sabe? A cada 3, 4 minutos tweeta alguma coisa, ou pior, a cada 30 segundos, a cada 10 segundos, também tem isso. Eu não verifiquei também em qual região do planeta essa hashtag tá mais em alta. Se eu for pesquisar, provavelmente vai aparecer aqueles países nada a ver, que nem deveriam estar falando sobre isso, porque nem sabem o que está acontecendo. E normalmente é o que acontece com hashtags onde você envolve eleitores ou supostos eleitores do Bolsonaro. Sempre as hashtags dessa galera aparecem em alta num país nada a ver. Ou seja, mais uma coisa que vai ajudando a corroborar com a ideia de que são só robôs. Mas eu não tenho tempo porque, não sei se você consegue ver, é quase 9 horas, é 8h56 e a minha aula começa daqui a pouco. Ainda tem que pegar um ônibus para ir. Mas você não tem nada a ver com isso. Traçando essa linha, como eu disse, de trás para frente, isso aqui agora é mais um ataque ao Glenn Greenwald. Você percebe que estão tentando cercar esse jornalista, e aí eu fico um pouco preocupado, porque parece que toda aquela galera que antes eu sentia que tava num governo juntos, e Shalom Now, só que separados, eles não estão tão separados assim, sabe?
não me parece que se juntaram por comodidade. Ah, eu tô aqui, vocês estão aí, no sentido de o presidente Jair Bolsonaro talvez ganhe, o Sérgio Moro quer virar ministro no Supremo, por que a gente não se junta e faz um bem bolado? A gente junta o útil ao agradável. Já não me parece mais isso. Por quê? Aqui você tem exatamente a mesma linha de assassinato de reputação que o Carlos Bolsonaro, por exemplo, utiliza, que é a mesma linha do senhorzinho lá dos Estados Unidos, Olavo de Carvalho, exatamente a mesma linha. Voltando mais uma casa, como eu falei, trás pra frente, a gente tem uma matéria do O Antagonista de ontem na parte da tarde, dia 3/7, dizendo o seguinte, exclusivo: Polícia Federal vai investigar suspeita de venda de mandato de Jean Willis. E aí quando você abre a matéria, você vai ler o seguinte: a pedido do deputado José Medeiros, a Polícia Federal vai apurar a suspeita envolvendo a decisão de Jean Willis de abrir mão do mandato parlamentar para David Miranda, marido do Glenn Greenwald. Para esse parlamentar, eu vou abrir aspas para o que ele disse, só para que você tenha noção, abre aspas, tais fatos não me parecem ser mera coincidência. No sentido de que, assim, quando o Jean Willis recebe uma ameaça de morte, o Estado caga pra isso. Quando você tem uma vereadora que morre, é assassinada, e o Estado caga pra isso, não só caga pra isso, mas a população tem que fazer toda uma movimentação. A gente tem que fazer muito barulho só pra que a investigação não morra, só pra isso. E ainda assim tá se arrastando desse jeito, sabe? Até agora é isso que aconteceu. Uma vereadora foi assassinada, nós estamos aí vivendo. Quando o Jean Willis recebe ameaça de morte e não se sente mais seguro para estar no país e tem que fugir, tem que ir embora, o que acontece depois de 7 meses é que ele vai ser investigado, porque talvez ele tenha vendido o mandato dele. Nem quando o cara recebe ameaça de morte e tem que ir embora do país, ele é levado a sério. E ainda tem gente que queria que ele ficasse aqui. Tem gente que acha que, porque ele recebeu ameaça de morte, ele não pode ir embora. Ele tem que ficar aqui e lutar por aquilo que ele acredita, para morrer. Porque na verdade é isso que essas pessoas querem. Essa galera que é da oposição ao Jean Willis. E aí eu vou fazer uma crítica bem superficial, mas eu só quero que você pense nisso. Quem é oposição do Jean Willis e não concorda com ele ter saído do país e diz que ele deveria ter ficado para lutar por aquilo que ele acredita, na verdade, eles estão querendo que o Jean Willis fique para morrer. É isso, porque não tem condições de você ficar num país que depois de 7 meses você recebe ameaça de morte e depois de 7 meses a Polícia Federal vai te investigar, porque vai que você não recebeu ameaça de morte, vai que você vendeu o mandato. Tá tudo certo, tá? Quer investigar, investiga. O problema é esse contexto. O problema é o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Voltamos mais uma casa. Só fazer um parênteses, o Glenn Greenwald tweetou sobre essa matéria do O Antagonista. Ele disse o seguinte: ou o Sérgio Moro e a Polícia Federal perderam a cabeça, ou alguém está usando os ingênuos em O Antagonista para plantar fake news tentando nos intimidar. Essa estratégia, é óbvio, não funcionará. Então a gente tem tentativa de assassinato de reputação no Twitter com hashtags de coisas que ele não ganhou ou coisas que talvez ele seja, né? Estilo Carlos Bolsonaro, Olavo de Carvalho, enfim. Agora a gente tem a Polícia Federal tentando intimidar, e eu digo Polícia Federal e Sérgio Moro porque agora sim, voltando mais uma casa, no dia 2, exclusivo, Polícia Federal quer análise de atividades financeiras de Greenwald. Essa primeira matéria que eu falei no começo do vídeo. Vou ler só a primeira frase dessa matéria do Antagonista para você, que diz o seguinte: a Polícia Federal pediu ao COAF um relatório das atividades financeiras de Glenn Greenwald. E aí fica aqui a curiosidade do porquê esse interesse da Polícia Federal justo agora, sabe? Impressionante. A gente tem alguns casos bem curiosos na nossa justiça nos últimos, não só nos últimos anos, né? Porque, sinceramente, a justiça no Brasil, quando funcionou? Mas nos últimos anos, a gente tem algumas curiosidades, como, por exemplo, telefones que demoram 1 ano, 2 anos para ser analisados, para entender se foi hackeado ou não, se teve vazamento de dados ou não. Normalmente, 1 ano demora
tá? Se você for fazer esse tipo de análise. É só você conversar com jornalistas que já tentaram fazer isso, tá? Você vai ver, um ano e um pouquinho. Do nada, você consegue fazer análise de telefones de pessoas aí, como aconteceu nos últimos dias, que demorou 3, 4 dias, menos até. Teve telefone que foi analisado em 1 dia, 2. E aí se chegou à conclusão de que foi hackeado, de que teve vazamento, sim. Isso de novo correndo do lado de Sérgio Moro, o The Intercept, o Glenn Greenwald, tudo tentando amenizar o que estava acontecendo e o que o The Intercept estava noticiando sobre esses vazamentos da Vaza Jato. Que, no caso, Sérgio Moro conversando, determinando, decidindo quem vai, quem não vai, o que vai ser feito, quando vai ser feito, por que vai ser feito. Não sou jurista, não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Um abraço aí pro Dead Consense, quando ele quiser fazer alguma coisa, nós estamos aí. Mas é de se pensar porque nós temos um ministro, tá, do Estado, Sérgio Moro, que é denunciado por um jornalista. E aí o que acontece? O Moro, sendo chefe da Polícia Federal, pede para que dê uma olhadinha aí nas contas do Glenn Greenwald. E mais, a Polícia Federal aceita, vai lá, não tem problema nenhum. Pior ainda, tem pessoa apoiando. Não sei qual é a palavra que eu posso usar, mas tem mais um degrau pra gente descer, pra gente ir pra esse porão da tristeza e da depressão e de tudo isso que tá acontecendo. E é as pessoas indo pra rua, apoiar Sérgio Moro. Por incrível que pareça, as manifestações que tiveram nos últimos dias, que era pró-Sérgio Moro, a gente teve manifestações pró-Bolsonaro e pró-Sérgio Moro. Eu não sei por que eu me impressionei, eu já deveria ter imaginado isso, mas manifestações pró-Sérgio Moro tiveram mais pedidos de fim do STF e fim do Congresso do que as próprias manifestações do Jair Bolsonaro. Você consegue entender que manifestações pró-juiz, pró-ministro são mais autoritárias e mais extremistas do que aquelas manifestações pró-Bolsonaro, que a gente estava preocupado com o Bolsonaro. Aí a curiosidade, mas também, de novo, no como que eu vou me impressionar? São pessoas indo pra rua apoiar um juiz que só faz ato inconstitucional. Só faz não, né? Eu não conheço todo o trabalho da vida dele, mas o que eu conheço, ele atropelou a lei algumas vezes e daí não é a minha opinião, tá? São pessoas da área que estão olhando e estão dizendo: aqui o Sérgio Moro errou. Não só eu que tô falando, o próprio Sérgio Moro admite isso. Não sei se você viu aquele papinho que ele trocou com os parlamentares nesses últimos dias. Eu não consegui ver tudo, mas o que eu vi já deu pra perceber que o Sérgio Moro sabe que ele fez cagada, sabe que tem coisa pior. Porque dessa vez, além dele ficar se esquivando, dizendo, pode ser que seja verdade, mas também pode ser que alguém tenha adulterado algumas mensagens, eu não lembro, mas certamente isso é mentira, eu não falei nada disso, mas também não posso confirmar, porque eu não lembro as mensagens que eu mandei, nem semana passada, imagina 3, 2, 4 anos atrás. Tem uma frase que me chama atenção. Um momento lá, em que ele diz, por favor, eu não vou conseguir colocar aqui, como eu disse, meu horário tá corrido, mas se você tiver um tempinho, vale a pena você procurar. Tem um trecho em que ele diz que isso tudo que estão fazendo com ele, e aí agora a gente volta mais uma casa, esses vazamentos são para anular os processos. Tudo isso que tá acontecendo de vazamento é para anular processos, porque ele acredita que tem pessoas que estão com medo das investigações. Essa pessoa ou essas pessoas estão tentando impedir a Lava Jato para que não chegue nelas. Então, estão fazendo essa movimentação da Vaza Jato, tá? Aí, eu quero que você pense comigo. Pro Sérgio Moro, ele já falou que não disse, que pode ter sido adulterado, como eu já falei, todas essas variáveis. Mas, ainda assim, ele sempre diz que não vê nada demais nas conversas, que não tem nada de errado, ainda que fosse verdade. Se não tem nada demais nessas conversas, se ele falou ou não falou, como que vai anular os processos? Você consegue perceber que o próprio ministro, na época juiz, admite que aquelas conversas têm alguma coisa? Porque ele está dizendo que isso está sendo feito para anular os processos. Se está sendo feito para anular os processos, é porque tem alguma coisa naquela conversa. Se tem alguma coisa naquela conversa, ele tá mentindo lá quando ele diz que não vê nada demais. Ele sabe que tem algo ali. Tanto que reconhece que ele sabe que isso pode anular os processos. Não só o do Lula. Ele sabe. E aquilo que um político aí muito famoso já falou, eu vou repetir o que ele disse. Eu
quero mais é que o Sérgio Moro fale. Eu quero que ele fale bastante. Porque cada vez que ele fala, eu vou pegando nas entrelinhas o que ele tá querendo dizer. Ele pode conseguir enganar algumas pessoas. Ele não engana. Essa é a segunda vez que ele abre a boca para tentar conversar com várias pessoas sobre isso. E ali ele já admitiu para mim que ele falou sim, ele lembra do que ele falou, ele continua fazendo isso, cagando regra de como que vai funcionar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. No caso do Glenn Greenwald, é uma prova disso, ele sabe o que ele tá fazendo, ele tá movimentando todas as peças e ele sabe que o que ele fez é inconstitucional. Ele sabe que o que ele fez pode anular os processos. Não vai dar nenhum problema para ele porque essas provas são ilegais, não pode ser usada para fazer alguma coisa com ele. Mas para inocentar, para que esse processo do Lula ou volte pro começo, ou seja, anulado, dá pra fazer. E ele sabe disso. Ele só não fala com todas as letras, ele sabe, como ele é juiz, que ele não pode se comprometer, que ele não pode ficar criando provas contra ele. Mas como ele é esse juizeco, sabe? Ele é mais um pato do que um juiz, vai falando besteira e vai se enrolando. E eu tô adorando isso, tá? Eu quero saber de você, a tua opinião, se você consegue ver esse assassinato de reputação, essa perseguição, esse negócio tentando intimidar, tentando impedir que o Glenn Greenwald e o The Intercept façam o trabalho dele. Bem aliviado que o Glenn Greenwald tá usando a mesma tática que ele usou na época lá dos outros arquivos dele, de se unir a outros jornais, até para conseguir fazer um trabalho melhor e mais rápido. E também deve ter algum outro motivo que a minha cabeça limitada não consegue alcançar, mas tô bem feliz, porque aconteceu alguma coisa com ele, como ele mesmo já disse, os arquivos estão fora do país e tem mais gente que tem acesso. Dois vídeos aqui pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, aqui você se inscreve no canal, o primeiro comentário fixado, se eu lembrar, tá? Não vou me prometer, mas se eu lembrar, vai ter o link do Apoia-se, minhas redes sociais, se quiser mandar alguma coisa, se quiser mandar alguma coisa... Ah, Gabriel, fala disso, manda lá que eu vou falar, tá? Não tem problema. Sou acessível, gosto de conversar. Até um próximo vídeo, viu? Tchau.